E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live de abertura da repescagem, 110 dias, cronograma de 110 dias para a nossa repescagem de tributária. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sei que você talvez não esteja tão feliz, né, por estar na repescagem, mas enfim, precisamos criar ânimo novo, recomeçar e empreender aí todos os esforços, toda a nossa energia para que essa aprovação chegue agora no exame 42, né? Se você está vendo essa live, significa que você, infelizmente, ainda não passou na segunda fase, mas faremos aqui o possível e o impossível para que você seja aprovado e aprovada nesse exame 42. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou professor de tributário e também de administrativo aqui no meu curso, coordeno a segunda fase de tributário, então estarei com você durante todas essas semanas, aí, esses 110 dias de preparação, tá bom? De perto mesmo, nós temos aí uma comunidade no WhatsApp também, bem ativa, eu participo lá ativamente dessa comunidade, respondendo, e também os meus alunos, né, de segunda fase têm o meu WhatsApp pessoal, então a gente poderá conversar aí para tirar dúvidas, orientar vocês. É de fato um momento muito importante para vocês, para mim também. A aprovação de vocês é também o meu grande objetivo, na verdade, né, o meu grande objetivo e é fruto aí dos nossos esforços mútuos, né? É preciso que eu e você, os dois lados aí da relação, participe ativamente, se dedique e prometo para vocês que nós faremos um excelente trabalho, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, se você está vendo essa live é porque, infelizmente, você ainda não passou. E a gente precisa utilizar esse momento. Claro, é um momento meio chato, né? Um momento em que a gente, na verdade, desejaria não estar nele, desejaria já estar aprovado ou aprovada, mas também é um momento de reflexão. É um momento que a gente precisa sentar um pouquinho, refletir um pouquinho, colocar a mão na consciência e se fazer algumas perguntas que são muito importantes. Algumas perguntas que nós faremos hoje nessa live e que eu queria que você pensasse com muito carinho, para que você possa, eventualmente, e é assim que acontece na maior parte das vezes, mudar a sua estratégia. Se algo deu errado, precisa ser mudado o comportamento, né? Se você não foi aprovado ou aprovada, provavelmente algum equívoco, algum deslize você cometeu e o nosso objetivo é alertar você para isso e colocar você numa rota nova, num destino novo mesmo, né? Num caminho novo para que você possa ser aprovado e aprovada. Bom, a nossa equipe é composta por mim, professor Marcos Oliveira, que coordena a segunda fase de tributário, pelo professor Darlan Barroso, eu vou colocar até na tela lá para vocês, né? Esse material maravilhoso, esse cronograma aí maravilhoso para vocês. Então, eu, professor Marcos Oliveira, que coordena a segunda fase de tributário, o professor Darlan Barroso, nosso professor de processo civil aqui do meu curso, e a professora Carol Macaubal também compõe a nossa equipe de tributário. Marcos, mas todo mundo, vocês três dão aula de tudo? Não, na verdade a gente faz uma divisão, né? Eu fico com a parte de direito material e também com as petições iniciais, com exceção de uma, que é o mandato de segurança. Então, o curso é bem acompanhado aí nesse sentido, né? No direito material e também nas petições iniciais. E também com brilhante participação do professor Darlan Barroso no mandato de segurança, né? Quem dá a petição inicial do mandato de segurança é o Darlan, brilhantemente, porque é doutor nisso. Então, essa peça aí fica com o Darlan e também a parte dos recursos, né? Que o Darlan divide com a Carol. Então, a Carol e o Darlan ficam com a parte dos recursos e brilhantemente acompanham vocês aí nessas aulas importantíssimas, né? No exame passado, nós tivemos a apelação. A nossa segunda fase de tributário tem essa característica recursal, ela cobra bastante recurso, então a gente se preocupa, a gente empreende esforços nesse sentido. Nós temos duas modalidades de curso, modalidade online, para quem quiser e também não puder fazer presencial, né, em todo o Brasil, um curso completo, e também nós temos o curso presencial, que vai, a partir da prova de primeira fase, funcionar aqui no meu curso às terças e quintas à noite. Só ressaltando, a parte presencial começa após o curso, após a prova de primeira fase, tá bom? Essa fase agora que a gente vai ter, nós chamamos de fase avançada, em que nós teremos aulas online, tanto para quem é do online, como também para quem é do presencial. E quem optar pelo presencial, a partir da prova da primeira fase, poderá então ter essas aulas aqui no meu curso às terças e quintas, semanalmente, tá bom? É o mesmo curso, são as mesmas aulas, são os mesmos elementos pedagógicos, não tem nenhuma diferença em termos de conteúdo. Apenas o aluno vem presencialmente e assiste às aulas. E, eventualmente, se você fizer presencial e
não puder vir em alguma aula, enfim, faltar, etc., você pode também assistir essa aula online. Ela fica disponibilizada para você online também. Beleza? Então é isso. Aqui na rota de vocês vai ser disponibilizado esse cronograma. Na verdade, o cronograma está um pouquinho mais na frente, né? Esse cronograma com as aulas, os temas, tudo organizado, tudo devidamente apontado, o dia, né? Bem organizado o curso aqui nosso, com todos os temas até o final do curso, tá bom? Então aí nós temos as aulas, os temas de cada aula, e vocês vão perceber, isso é uma característica aqui do meu curso, que nós vamos ter vários, muitos simulados. Esses simulados eles vão estar indicados aqui na programação às sextas-feiras, como regra, às sextas-feiras. Nós temos simulados com correção, como por exemplo esse simulado aqui do dia 22 de novembro, né? E temos também os chamados simulados avulsos, tá bom? Tudo isso aqui vai estar indicado no material de vocês. Aproveitando, já que a gente está já conversando sobre simulado, uma das coisas mais importantes, gente, da segunda fase, e eu sempre que abro um curso de repescagem, não só da repescagem, mas também do regular, faço muita questão de falar sobre isso, é o treino. O treino é algo que define a sua aprovação. Não sei exatamente como é que foi a sua preparação anterior, não sei exatamente se você fez simulados, mas é determinante que você treine. É muito importante que você treine. E aqui eu sempre faço uma comparação que parece um pouco boba, mas não é, com um atleta. Eu nunca vi, e certamente você nunca viu nenhum atleta de qualquer modalidade que seja atletismo, seja natação, seja qual for esse atleta. Ele jamais vai chegar numa prova importante da vida dele, seja Olimpíada, seja qualquer outra prova, sem ter feito o treino. O treino, gente, ele é determinante, né? O treino é determinante primeiro porque você se coloca numa situação igual à da prova. Não vou dizer igual, porque a prova ela só acontece naquele dia, mas muito semelhante ao da prova, né? Você vai enfrentar ali nos simulados a peça, as 4 questões, e sobretudo porque mostra para você o nível que você se encontra. Quando você treina pelos simulados, você consegue identificar as suas falhas, as suas dificuldades, o caminho, se o caminho que você está adotando é o caminho adequado. Ora, se você vai muito mal nos simulados, isso é um alerta para você, para que você possa identificar as suas falhas. E aí, claro, que se você não identificar isso a tempo, ou seja, se você deixar para treinar só no dia da prova, a chance de você passar é muito pequena. Aqui no meu curso, nós temos os simulados de autocorreção, mas os mais importantes para nós são os simulados com correção. Uma equipe de professores muito experiente, na nossa equipe de tributário nós temos professores que atuam nessa área há mais de 10 anos, eles corrigem o simulado de vocês, identificam as falhas e fazem comentários. Olha que beleza! Então tem lá a prova, vocês vão fazer o simulado, né? A prova não, mas o simulado. O professor corrige individualmente o seu simulado e faz uma série de anotações, dizendo no que você foi bem, no que você foi mal, elogiando você, claro, também no que for necessário, né? Mas, sobretudo, a parte mais importante é a identificação das suas dificuldades. E repito, gente, somente identificando as dificuldades e sanando-as é que a gente consegue ser aprovado. Uma vez uma aluna, faz muito tempo isso, me perguntou assim: professor, você acha que é possível fazer ser aprovado na segunda fase de tributário só fazendo as aulas? E aí vocês vão me conhecer, alguns de vocês já me conhecem, outros não. Eu sou muito transparente na minha atuação. A minha resposta foi: é impossível. É impossível. É muito difícil você passar na segunda fase de qualquer área que seja. Aqui nós estamos falando de tributário, mas de qualquer área que seja, apenas vendo as aulas. Eu não conheço, né? Eu não conheço ninguém que tenha passado na segunda fase só fazendo aulas, sem fazer simulados. Não dá. É humanamente impossível. Para não dizer que eu conheço uma pessoa, para não ser leviano, eu conheço uma pessoa que fez nenhum simulado e passou. Mas é um caso muito raro de aprovação. Aluno que não faz simulado chega na prova muito frágil, chega na prova desorganizado, né? O aluno que chega na prova sem fazer simulado, ele não sabe nem manusear o código, ele não sabe para onde vai, ele não sabe por onde começar. Então, tome muito cuidado com isso.
Eu sei que às vezes é duro escutar, é duro a gente identificar onde a gente está errando, porque reconhecer os próprios erros não é uma tarefa muito fácil, eu devo confessar, para mim também, não é? Mas é preciso, né? Porque a gente tem um propósito, que é a aprovação, então a gente vai buscar todos os mecanismos, todas as ferramentas necessárias para você ser aprovado. Beleza? Tome cuidado com isso, porque isso vai ser muito importante. Então veja que nesse cronograma a gente vai ter aí os simulados, né? Vamos ter também os estudos dirigidos. Os estudos dirigidos, gente, são como se fossem simulados. Eles não têm a mesma estrutura do simulado, não é igual ao simulado, mas eles treinam também. Então, eles também são uma forma de treino. A gente coloca ali 4, 5 questões para você responder. Eles não são corrigidos individualmente, né? Então não é um simulado propriamente, mas aí você resolve e aí depois, né, de alguns dias, você tem lá o gabarito desse simulado, desse estudo dirigido. É treino também. É treino, treino e treino. Esse é um perfil da segunda fase, né, que separa a segunda fase da primeira. Na primeira também o treino é importante, mas na segunda ele é determinante. No primeiro ele é muito importante, mas na segunda fase ele é determinante. Tá bom? Então, o treino aqui passa também pela realização dos estudos dirigidos. E nós temos também os laboratórios. Vejam aqui, por exemplo, que no dia 13 de dezembro, no dia 20 de dezembro, nós temos os laboratórios. Os laboratórios, gente, eles também são muito legais, porque eles, laboratório 3, 4, porque eles são algumas aulas, né, são 4 aulas, são 4 laboratórios, em que o professor redige a peça junto com você. Não que nas aulas de peça nós não façamos isso, porque essa, aliás, é uma peculiaridade aqui do meu curso. Aqui na segunda fase tributário, todas as aulas de peça, nós redigimos a peça. Professor, então, quando a gente for ver a anulatória, a declaratória, a gente vai construir toda a peça? Sim. Se você tiver alguma dúvida, conversa com quem fez o curso do exame passado. Não é só aquele negócio de colocar as informações e dizer como faz. Nós fazemos juntos. Então, nós vamos fazer endereçamento, o preâmbulo, com a qualificação e a fundamentação legal. Depois do cabimento, dos fatos, vamos construir tudo que é necessário para fazer a peça. Portanto, se você nunca, fez uma peça de tributário, o momento é esse. É agora que você vai fazer. E você vai fazer com muita tranquilidade. Eu já tive alunos de segunda fase, na verdade a grande maioria, que nunca fizeram uma peça de tributário. Mas como a nossa metodologia é essa de construir junto com vocês a peça, você chega na prova muito tranquilo com relação à peça. Conversa com quem já fez. Conversa com quem já fez meu curso, que você vai saber exatamente como é que funciona aqui a nossa metodologia, tá bom? Então a gente vai ter ação anulatória, declaratória, mandado de segurança, repetição de indébito, consignação em pagamento. Em todas as aulas, nós construímos a peça junto com você, tá bom? Daqui a pouco eu falo mais coisas importantes também, mas por enquanto eu queria falar sobre esse detalhe aí das aulas de peça. E também, conforme eu estava falando, os nossos laboratórios, em que o professor redige, né, de novo, mais uma vez, a peça junto com vocês. Tá bom? Lá no final do curso a gente tem as revisões finais, revisão de súmulas, revisão de teses, enfim, isso a gente vai conversando aí ao longo do curso, mas na última semana, na verdade começa até antes, né? Porque começa no dia 8 de fevereiro, nós teremos a nossa semana de revisão final. Beleza? Bom, dito isso então, eu queria avançar um pouquinho aqui com vocês. Aqui nesse material que vai ficar disponível na rota, a gente vai ter a estatística das peças e do direito material. Ok? Eu deixei aqui para vocês. Na verdade, aqui eu coloquei só da peça, né? Ou coloquei das questões também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu coloquei da peça e também coloquei das questões. É isso. Esse material, gente, ele vai ficar disponível para vocês e ele é um material muito precioso. Bom, muitos de vocês que estão aqui hoje assistindo essa live, que estão assistindo essa aula, já fizeram a segunda fase de tributário. Então, você já tem aí uma ideia do que mais aparece. Só que alguns de vocês estão migrando de área. É uma decisão que alguns tomam por alguns motivos. Aqui nós não estamos... o nosso objetivo hoje não é tratar disso, mas alguns de vocês vêm de outras áreas. E vocês sabem que em qualquer área que seja, penal, trabalho, qualquer área que seja, nós temos as peças de maior incidência. Aqui na segunda fase tributária, nós também temos algumas peças que são mais comuns. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo,
nessa parte da tabela que eu fiz para vocês, a apelação, os recursos de forma geral, eles aparecem muito, né? Então nós temos aqui a apelação no exame 41, no 38 nós tivemos agravo de instrumento, também foi um recurso, no 35 apelação, no 33 agravo, no 32 apelação, no 30 apelação, no 28 o recurso ordinário, que muita gente acabou reprovando porque não esperava que fosse cair recurso ordinário, no 26 agravo de instrumento. Vocês percebem que a nossa banca é uma banca que gosta de recursos. E aí vem o que eu sempre falo para vocês. Essas tabelas, essas estatísticas, elas não são importantes apenas porque elas demonstram que mais cai, mas também por elas demonstrarem que o que pouco cai pode cair. Marcos, como assim, né? Vocês estão vendo que, por exemplo, no exame 28, caiu um recurso ordinário constitucional? Isso era uma peça que nunca tinha caído, né? O recurso ordinário ele tem muito mais cara da segunda fase de constitucional, da segunda fase de administrativo, mas na segunda fase tributário não é uma peça que tinha muita cara de cair. O que acaba acontecendo é que muita gente escolhe o que estudar. E isso é um dos motivos de reprovação na segunda fase. Nós não podemos escolher o que estudar. Claro, eventualmente você acaba dando prioridade a alguns temas, algumas aulas, mas você não pode escolher, porque tudo pode cair. E o curso é feito exatamente para isso. O curso é feito para que a gente possa ver tudo e possa chegar na prova com conteúdo suficiente para acertar qualquer coisa, né? Então nós não vamos deixar de ver aqui nenhum recurso. Agora é preciso, nenhuma peça na verdade, mas é preciso que você veja tudo. Nesse exame 28, eu sempre conto essa história, alguns de vocês até talvez já tenham escutado. Eu tive uma aluna muito boa, a Dai. Ela assistia todas as aulas, ela sentava na primeira fila, anotava tudo, fazia fichamento, marcava vade-mecum, daqui a pouco a gente vai falar sobre marcação de vade-mecum, fazia tudo. Só que ela escolheu não estudar recurso ordinário. Na verdade, ela escolheu não estudar recurso, para falar a verdade, tá? Ela falou que alguém tinha dito para ela, na época eu não lembro quem tinha falado, que não ia cair recurso naquele exame 28. Porque pela estatística, olha só a tal da estatística, não ia cair recursos. O que aconteceu? Caiu um recurso ordinário constitucional. E exatamente o que ela tinha escolhido não estudar, reprovou essa aluna, né? A reprovou. Ela escolheu não estudar exatamente o que caiu. Você imagina fazer isso numa repescagem. Ela passou depois na repescagem. Mas imagina você fazer isso já estando na repescagem e correndo o risco de voltar para a primeira fase. Então, agora mais do que nunca, se da primeira vez você não podia escolher o que estudar, agora, gente, mais do que nunca é que você realmente não pode escolher. Nós tivemos alunos no exame passado que falaram, não vou estudar recursos, caiu uma apelação. E até passaram, hein? Porque tinham visto as aulas de revisão final e acabaram conseguindo passar. Mas correram um risco muito grande, né? Você escolher um tema para não estudar, especialmente uma peça, é um risco muito severo. É um risco muito grande. Então, não escolha, tá bom? Veja tudo, estude tudo, tente, se esforce o máximo possível, especialmente agora, estando na repescagem. Então, eu vou deixar para vocês aí esse material, e aí vocês podem depois dar uma lida com calma nele e ver os temas mais cobrados. Aqui, nessa segunda parte da tabela, nós temos a parte das questões do direito material, tá bom? Então, está aí tudo organizadinho para vocês, os temas, tudo bem direitinho. Bom, dito isso então, eu queria fazer aqui algumas considerações, nesses minutos que nos restam, sobre você, sobre a sua repescagem. Eu sempre gosto de abrir um curso de repescagem, uma live, um curso, fazendo algumas perguntas, né? Primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer, e, aliás, essa pergunta é muito mais para você, né? Eu quero que a gente faça junto, em qual parte você teve maior dificuldade na preparação? Em que parte da preparação você teve maior dificuldade? Foi nas peças ou no direito material? Porque, veja, alguma coisa aconteceu. Pode ser que você não tenha tido dificuldade em nada. Pode ser. E aí a gente passa para as próximas perguntas, né? Pode ser que você tenha visto tranquilamente a parte do direito material, as teses, né? A parte do processo, mas pode acontecer de você também, é uma hipótese e acontece bastante, de você ter tido mais dificuldade num setor, numa parte específica. Em 90% dos casos, a maior dificuldade que vocês têm é no direito material.
E aí é curioso porque muitos alunos chegam na repescagem, na repescagem não, né, no curso de segunda fase, com muito medo da peça. Porque nunca fizeram uma peça, porque nunca estagiaram em escritório, nunca tiveram contato com a prática tributária. E aí, quando começa o curso de segunda fase, nas primeiras semanas já, o que vocês acabam percebendo, isso vale para você também que está na repescagem, é que o que mais aponta dificuldade para nós é o direito material. E é por isso que eu peço para você, não negligencie o direito material. Porque até matematicamente, você vai concordar comigo, ele compõe mais de 50% da sua prova. Sim, porque as 4 questões são de direito material. Aparece, às vezes, alguma questão, uma ou outra, de processo, mas em 90% dos casos, as questões são de direito material. Portanto, eu já tenho aí 50% da prova, as 4 questões. E as teses da peça, gente, também são direito material. Que varia, né, bastante, mas já teve exames que a parte das teses valeu 3,4, por exemplo. Ou seja, é uma porcentagem muito grande da prova. Se você não der a devida atenção para o direito material, você não está sendo inteligente. Você está buscando a sua reprovação. Porque mais de 50% da prova é direito material. Eu sei que não é fácil, porque é muito conteúdo, é muita coisa para estudar, mas faz parte do processo. Faz parte da vitória, faz parte da sua aprovação. Se você não fizer essa parte, você dificulta a sua vida, você dificulta a sua trajetória. Então, se a sua dificuldade for em direito material, atente-se para isso. Se for na parte das peças, eu acho que é até mais fácil de corrigir. E aí, durante o curso, a gente vai trabalhando, vai revisando. Eu sempre digo que eu repito tanto as peças para vocês, a estrutura das peças, quem fez o curso pode testemunhar isso, que acaba que você nem precisa olhar mais para o código para fazer a peça, porque está toda na cabeça. Né? A estrutura básica das peças está toda na sua cabeça. Então, para mim, como professor, eu considero que é mais fácil corrigir uma deficiência na peça do que na parte do direito material. Mas as duas vão ser corrigidas. Fique certa disso, que as duas vão ser corrigidas. Tá bom? Segunda pergunta importante para nós. Qual o principal motivo da reprovação? Tempo, direito material, identificação da peça. Aqui a pergunta 2 está até um pouco contida na 1 e na 3, né? Porque a 3 pergunta assim, durante a preparação, houve treino? Veja, muitos alunos que chegam na repescagem, ou que chegam pela primeira vez na segunda fase, relatam a dificuldade de organizar o tempo na prova. Relatam que não tiveram tempo de resolver tudo. Alunos que já me relataram que, por exemplo, fizeram a peça em 4 horas e deixaram as 4 questões para 1 hora e não deu tempo. Obviamente, por consequência lógica, não é? Não deu tempo de fazer as 4 questões. Fez 2 e nervosa, acaba não fazendo bem nem as 2 que deu tempo de fazer. Né? Bom, por que isso acontece? Primeiro porque tem a questão emocional. Primeiro porque a gente, às vezes, quando chega no momento da prova, no momento de ser avaliado, acaba se desorganizando mentalmente, fica nervosa e acaba não indo bem nessa gestão do tempo. Mas, principalmente, gente, o problema da gestão do tempo envolve a falta de treino. Eu já falei isso no começo da live, mas faço questão de repetir. Quando você não treina, quando você não faz simulados durante o curso, você não ganha o timing de prova. A prova tem um tempo. Infelizmente ou felizmente, você não tem todo o tempo do mundo para fazer essa prova. E se você não se submete a isso durante o curso, nos simulados, você chega sem essa noção, sem esse timing. Tipo o humorista. O humorista ele tem um time na piada dele. Se ele perder esse time, ele não conquista a plateia. Se ele perder o time da piada, se ele fizer às vezes 1 milésimo de segundo depois, ele perde o time da piada e aí perde o trabalho dele ali naquela apresentação. A mesma coisa é você. Se você não chegar na prova bem treinado, se você não chegar na prova com esses simulados sendo feitos, você não vai conseguir ter o tempo de prova. E isso, claro, envolve os simulados, principalmente, mas principalmente fazer esses simulados com realizando o simulado dentro do tempo de prova. Porque tem muita gente que está na segunda fase, isso não só tributário, mas também nas outras áreas, que faz simulado, mas faz o que eu chamo de simulado pingado. O que é o simulado pingado? Ele faz a peça agora, vai no shopping. Aí volta, faz 2 questões. Aí vai jantar com a namorada, com o namorado. Aí faz mais 2 questões. Isso não é treino. Isso é resolução de questão. Isso é resolução de peça. Mas isso não é treino.
Você já viu, por exemplo, um nadador chegar na prova da natação, lá da Olimpíada, tendo feito o treino pingado? Ah, ele vai nadar 100 metros, mas ele treinou de 10 em 10. Não vai conseguir, né? Porque ele não está ali fazendo um treino com representatividade, ele não está fazendo um treino com um espelho do que ele vai enfrentar no dia da prova. E eu falo isso durante todo o curso. Toda semana eu encho o saco de vocês. Toda semana eu falo, não deixem de fazer simulado e façam simulado no tempo de prova. Porque senão, já falei e vou repetir, você não vai conseguir ter esse time de prova que é tão importante. Então o treino também envolve isso, tá bom? Essa questão da gestão do tempo na preparação. Fora isso, algumas orientações gerais. Orientações gerais que até dizem muito respeito aqui à nossa metodologia. Eu coloquei 4 pontos para vocês. Escolha do material, conhecer o material, marcação do material, e o ponto 4, acabou que eu já abordei, né, que é a questão dos simulados e dos estudos dirigidos. Isso aqui eu não vou mais falar, porque senão eu vou ficar até chato, e não é meu objetivo nessa live de hoje. Mas vamos lá, a escolha do material, conhecer o material e a marcação do material. Primeiro, como é que se dá a questão da marcação do material? Aliás, primeiro, qual é o material que a gente utiliza, né? Eu coloquei aqui para vocês, acho que coloquei, deixa eu só confirmar, o material que nós utilizamos aqui na segunda fase, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu acho que está aqui nesse PPT anterior. Será que eu não coloquei? Eu acho que acabou que eu não coloquei. Deixa eu só confirmar aqui, talvez esteja no segundo. Só um minutinho, tenho quase certeza que eu coloquei. Aqui. Ó. Qual é o material que nós utilizamos aqui na segunda fase de tributário? Nós temos, na verdade, tem até um outro material que não está aí, 2 vademecums. Né? Nós utilizamos o vademecum específico da área, que é esse vademecum aqui, vademecum da Juspodium, tá bom? Esse vademecum ele é específico das áreas de ADM, const e tributário, e ele é essencial para a gente. Porque nós sabemos que a legislação tributária tem bastante coisa, né? Na segunda fase não cai tanta legislação, mas cai, por exemplo, a Lei de Execuções Fiscais, a Lei Candi, a Lei Complementar 116, e essas leis, gente, a Lei da Medida Cautelar Fiscal, e essas leis elas não estão nos VADs grandes. O que é o VAD grande? É aquele VAD mais genérico. É o VAD do dia a dia mesmo. Né? É o VAD que a gente utiliza para pesquisar o Código Civil, o Código Penal. Esses VADs grandes, que nós costumamos, convencionamos chamar de vadão, né, não são VADs específicos de nenhuma área. Então, é muito importante, na verdade é preciosíssimo, que você tenha um VAD específico da nossa área de tributário. E o que a gente adota aqui é claro, o que a gente organizou, que é o VAD da Juspodium, né, esse VAD específico aqui dessas 3 áreas. Marcos, então eu vou levar só esse? Não. Na verdade, nós fazemos assim, nós utilizamos o vadinho, que é o VAD específico, mas também nós usamos na preparação o vadão. Por quê? Para você gastar mais? Não, não é esse o objetivo, evidentemente. O vadão a gente leva porque a gente marca o processo nele. Então as peças envolvem o CPC, envolvem a LEF, a gente marca no vadão e também não só por isso, porque nós poderíamos marcar no vadinho. Porque se eventualmente você precisar de algo, de uma legislação mais geral, você está com o vademecum na mão. Vai que cai alguma coisa que você precisa na prova de tributário, que você precisa pesquisar no Código Civil, por exemplo. Ou no Código, pode acontecer, no Código Penal, por exemplo. Uma questão envolvendo um crime contra a ordem tributária, por exemplo. Uma lei específica, né, de crimes contra a ordem tributária. Então, até que isso estaria aqui, né, a lei específica, mas algo do Código Penal, por exemplo, não estaria aqui. Né? Algo envolvendo o Código Civil não estaria aqui no vadinho. Então, para você não correr riscos, a gente recomenda sempre que você leve também o vadão. E esse outro livro aqui, Marcos, que está no material, esse livro aqui, gente, é o nosso livro de prática tributária. É um livro que a gente tem como o nosso guia na preparação. Ele não é levado na prova. Né? Quando eu fiz a OAB, lá em 2003, podia levar material, na verdade, podia levar os vademecums e também livros para a prova. Isso acabou faz muito tempo já. E é melhor, tá? Porque eu até acho que naquela época as provas eram um pouco mais complicadas, porque você podia levar livro, né? Eu me lembro que quando eu fiz a segunda fase, eu levei um caminhão de livro, né? Uma mala com 3, 4 livros, e não ajudou em nada, porque na verdade não dá tempo de pesquisar. Então hoje a gente não tem mais essa possibilidade de levar o livro, e aí, mas apesar disso, né, a gente tem aí o nosso livro de prática. Esse livro é um livro bem legal, ele tem todos os modelos de peça, então embargos, exceção de pré,
anulatória, declaratória, consignação, enfim, os recursos também. Ele tem os modelos de peça e também ele tem as peças que já caíram nos exames. Então, tem lá um capítulo, por exemplo, dos embargos da execução fiscal. Você tem o capítulo dos embargos, não só com o modelo da peça, é claro, né? Mas explicando tudo, os pressupostos, o cabimento, a tempestividade, com o modelo também. E aí você tem os exames em que os embargos já foram cobrados. Aliás, embargos é uma peça que tem bastante incidência na segunda fase, né? Então, você tem lá os modelos, a parte expositiva e também os exames que já caíram, os exemplos de peças de exames que já caíram aquela peça. Beleza? Não é obrigatório comprar, você não vai poder levar para a prova, mas a nossa experiência é que ele ajuda muito, porque você vê a aula e treina, de qualquer forma, revisa o conteúdo por meio desse livro de prática. Beleza? Mas só reiterando, você não pode levar esse livro para a sua casa, não, desculpe, para a sua prova, para o seu exame. E uma outra coisa, já encaminhando aí mais para o finalzinho da live, é com relação à marcação do vade-mecum. Aqui eu me faço valer, pedindo autorização para os atletas, né? Fazendo uma comparação, uma metáfora com os atletas. Eu nunca vi também, embora eu não seja atleta, né? Mas eu nunca vi também nenhum atleta, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma prova de atletismo, de corrida, chegando com um sapato, com um tênis que ele não utilizou durante a preparação dele. Até porque vocês todos sabem que tênis novo dá calo, né? Então imagina, por exemplo, que ele chega lá para fazer a prova dele de não sei quantos metros de atletismo com um tênis que ele não utilizou. A mesma coisa é aqui. Tênis não. Vade-mecum branquinho, limpinho, não gera aprovação. Eu já vi, gente, nesses mais de 15 anos que eu dou aula, eu já vi aluno chegando na porta de prova com o vade-mecum lacrado. É isso mesmo, não é mentira, não é história. Quer dizer, não é história, né? É verdade. Eu já vi aluno chegando na prova, na porta da prova, com o vade-mecum no plástico, tirando apressado o plástico para entrar na prova. Não dá para passar. Você precisa manusear esse vade-mecum durante todos esses 110 dias. Então você tem que assistir às aulas com vade-mecum, você tem que treinar com vade-mecum, você tem que fazer os simulados com vade-mecum, você vai treinar tanto, você vai abrir tanto, você vai manusear tanto esse vade-mecum, que quando chegar na prova ele já está abrindo sozinho. É verdade, tem livro que sabe que de tanto que a gente manuseia, né, já abre sozinho. É isso. E aí como é que se dá a marcação? Isso é uma pergunta que todo mundo faz e, inclusive, é um dos critérios que eu sei que vocês utilizam para escolher o curso de segunda fase, né? Marcação de vade-mecum, como é que se dá aqui no meu curso? Todas as aulas. Ah, mas como assim? Todas as aulas. Todas as aulas que nós tivermos de peça e todas as aulas que nós tivermos de material, de direito material, nós estaremos com o vade-mecum em mãos, marcando esse vade-mecum. De acordo com o edital. Eu até coloquei no material também isso. O edital tem algumas vedações e algumas permissões. Há coisas que o edital não permite. Exemplo, não é bem o nosso objetivo hoje, mas exemplo, usar aqueles post-its em branco. Colocar aqui de ladinho, na marcação do vade-mecum, né, na divisão do vade-mecum, aqueles post-its em branco. E colocar depois, em branco que eu digo, né, colocar manuscrito de caneta. Não pode. Vocês sabem por quê, né? Para não gerar a cola ou a pesca, como se diz no meu Nordeste. Não pode. Isso a gente não vai fazer. Mas tudo que for permitido fazer, a gente vai fazer. As remissões, os grifos, as consultas de índices, os nossos vade-mecums têm os nossos índices, índices de súmula, índices alfabéticos remissivos, índices cronológicos. Tudo isso, gente, a gente precisa treinar por eles. A gente precisa saber onde é que está o índice de súmulas. No exame passado caiu súmula. A gente tem que saber, por exemplo, se eventualmente acontece, você faltou uma aula, você não viu o tema, você vai encontrar a resposta. Ah, então dá para encontrar, por uma técnica de pesquisa. Então você vai aprender como é que você vai lá naquele índice e vai, olha, a palavra tal, vamos pesquisar a palavra tal? Uma questão falando, por exemplo, de responsabilidade de sócios. Você perdeu a aula, não deu, você estava doente no dia, mas você vai acertar. Porque você vai saber utilizar aquele índice a seu favor. Então, você vai pesquisar lá pelo nome do tema, pelo título do tema, tem uma técnica para isso e vai encontrar a sua resposta, tá bom? Então, precisa marcar esse vade-mecum com lápis ou com marca-texto, enfim. O que a gente não faz aqui no meu curso, e com todo respeito alguns fazem, é simplesmente ensinar como marca e largar vocês. Não, a gente marca todo dia.
Como é que algumas pessoas fazem? Eu digo alguns concorrentes, né? Podemos dizer assim. Não sei se a palavra concorrente é a melhor, não gosto dessa palavra. Alguns colegas aí do mercado, eles têm uma aula de marcação e aí eles falam para o aluno, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. E o aluno se vira. Eu não trabalho assim. Né? Eu estou nisso há mais de 15 anos. Eu não trabalho assim. Porque eu acho que isso coloca o aluno numa situação de insegurança. Vixe, mas eu vou marcar, será que realmente eu estou marcando certo? E as cores e os clipes, né? Porque tem os clipes também. As peças que a gente marca no vadão, no vade grande, a gente coloca os clipes lá para ajudar na hora da pesquisa, o cabimento, a tempestividade. Isso é preciso fazer junto com vocês. Não dá para largar vocês, especialmente numa situação tão importante, num momento tão importante, e especialmente quem está na repescagem, né, que tem o receio de voltar para a primeira fase, não vai voltar, se depender da gente aqui, não vai voltar. Então a gente faz a marcação junto com vocês. Tá bom? Repetindo, nós fazemos a marcação junto com vocês. Tudo de acordo com o edital. E aí sempre surge alguém, professor, mas fulano de tal falou que não pode. Eu sempre falo, não escute estranhos. Porque o que a gente faz aqui é de acordo com o que a OAB permite, de acordo com o edital da FGV. Beleza? Bom, estamos nos encaminhando para o final. Aqui eu deixei para vocês também essa tabela, a gente vai utilizar durante o curso, dos temas de direito material e as normas jurídicas respectivas. Então eu coloquei para vocês aqui as matérias constitucionais, as normas do CTN. Então, por exemplo, onde é que a gente vai encontrar, por exemplo, algum artigo falando de lançamento tributário, por exemplo? A gente vai encontrar lá no Código Tributário Nacional. Alguma questão falando, por exemplo, de privilégio do crédito tributário, as preferências que o crédito ostenta com relação aos demais, CTN. Aqui é um guiazinho que eu coloquei para vocês. Aqui também eu coloquei a pesquisa, como é que a gente vai fazer, e coloquei também a parte do edital de vocês, da FGV, que fala o que permite, o que não permite. Não vejo tanta necessidade de vocês lerem isso aqui, mas se em algum caso de insegurança vocês quiserem ler, está à disposição também. Né? Aqui, por exemplo, eu coloquei separação de códigos por clipes, que a gente faz bastante. Utilização de marca-texto, traço, etc. Isso aqui para vocês que estão na repescagem não é tão importante porque vocês já se depararam com isso na primeira vez. Bom, é isso. Eu vou deixar para vocês aqui o meu Instagram, para que eventualmente vocês possam entrar em contato. Tá? O meu Instagram é @Marcos Aurélio Freitas. Então, se vocês quiserem, podem me seguir. Se quiserem também só mandar dúvidas, não tem problema, podem mandar. Nós também temos, na segunda fase, a nossa comunidade no WhatsApp. Tem um link que a gente disponibiliza para vocês. Se você não tem esse link ainda e quiser mandar para mim também mensagem, pode mandar. E aí lá no WhatsApp a gente também conversa, né, individualmente, se você sentir alguma necessidade. É isso, espero que vocês façam um excelente curso, espero que vocês façam uma excelente preparação. O que for necessário a gente vai fazer, mas lembre, comecei a live falando sobre isso e faço questão de encerrar também falando isso. É preciso que seja um trabalho duplo, né? É preciso que seja uma via de mão dupla. Quando as duas partes trabalham, e eu estou aqui me comprometendo a trabalhar muito por vocês, as coisas dão certo. Mas, repito, é preciso que as duas partes colaborem. E a sua colaboração passa por tudo isso que a gente conversou. Iniciando por essas reflexões que você precisa fazer nesse momento, né, que não é dos mais confortáveis, evidentemente, mas que você precisa fazer para que você possa dar um salto. Se você continuar se comportando da mesma forma, pode ser que, eventualmente, as coisas deem errado de novo, e não é isso que a gente quer que aconteça. Tá bom? Um grande abraço, um beijo para vocês e até as nossas aulas. Tchau, tchau.